Êxodo, capítulo 30, verso 34 até o verso de número 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração, e a igreja de Deus diz: pode assentar-se, por favor. Imagine um rapaz apaixonado, chegando à janela de sua namorada ou noiva. Esta é uma imagem de anos atrás, com um violão e cantando algumas canções românticas, fazendo uma serenata. Parênteses, marido, faz quanto tempo que você não faz uma serenata para sua esposa, hein? Quando ele está cantando, quantos sorrisos, meu Deus! Mais as irmãs estão sorrindo do que os irmãos, por que será? Fecha parênteses. Quando ele está cantando a sua serenata, para quem ele está cantando? Ora, é muito óbvio responder isso. Ele está cantando para a sua amada, está cantando canções de amor para a mulher que ele ama, e o amor inspira mesmo muitas canções. Segunda cena, quando nós temos um grupo de pessoas, suponhamos um grupo, como nós temos visto muito em nosso tempo, um grupo partidário, um grupo político, que escolhe uma música que representa a bandeira daquele grupo. Para quem eles estão cantando? Ora, eles estão cantando uns para os outros. Quando você tem, não mencionarei exemplos específicos, mas qualquer grupo político cantando uma música política, eles estão cantando uns para os outros, a beleza das suas ideias, aquilo que eles acreditam que é o triunfo da sua convicção. Terceira cena. Alguns minutos atrás, este grupo de pessoas estava em pé e cantando. Cantando para quem? Não para mim, ou de mim para você, de você para mim, certamente uns para os outros. O verso do último cântico que nós cantamos diz: Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora. Veja que poesia. No correr da história revelando o teu amor. Agora nós sabemos para quem estamos cantando: Deus bendito, Rei e Salvador. Ou seja, a nossa voz está se dirigindo a Deus. Nós estamos cantando para Deus, nós estamos usando da voz cantada, nós estamos usando do cântico para adorar. Nós temos diante de nós, irmãos, uma passagem muito interessante. Você provavelmente recebeu um resumo da pregação. Queria encorajar a usá-lo, se for útil ou interessante para você, para que a gente possa acompanhar. Eu quero falar sobre esse texto do Antigo Testamento, o título da mensagem: Queimando Incenso para o Senhor. Este é um dos textos do Antigo Testamento que não tem, ouça-me bem, não tem conexão direta com o Novo Testamento. A velha aliança é uma, a nova é outra. São dois períodos distintos, duas dispensações do agir de Deus e da relação de Deus com os homens. Não quer dizer, porém, que não tem nada que a gente não receba aqui. Não quer dizer que o texto está esvaziado de lições. A questão é que a conexão não é direta. Então nós precisamos entender os princípios, isso sim, que o texto para nós apresenta. Em primeiro lugar, vamos então pensar sobre o simbolismo do incenso. Em primeiro lugar, o simbolismo do incenso.
O incenso, como eu estou dizendo, é diversas vezes usado na Bíblia para simbolizar a adoração como um todo, não apenas uma parte ou um aspecto da adoração, mas a adoração como um todo é simbolizada. O Salmo 141, versículo 2, que nós já lemos, diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Apocalipse 5, 8 e Apocalipse 8, 3 e 4, diante do trono de Deus, são as orações dos santos. A segunda referência em Apocalipse 8, 3 e 4 diz: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. É uma figura bíblica, portanto. Nós vamos analisar o que ela representa em mais um minuto, mas essencialmente é uma figura, um simbolismo, uma forma de representar, repito, a adoração como um todo, a ponto de que Deus considerava detestável que o seu incenso fosse oferecido a outros deuses, ou que fosse queimado de modo cheio de hipocrisia. Deus considerava detestável o incenso ser oferecido a outros deuses, ou que ele fosse queimado de um modo cheio de hipocrisia. Estão os textos aí que eu coloquei no seu resumo, de 2 Reis, de Isaías. Uma vez que todo o ritual da adoração do Antigo Testamento consistia em símbolos, podemos entender o incenso representando algo essencial à adoração. Uma vez que o ritual da adoração do Antigo Testamento consistia em símbolos, podemos entender o incenso representando algo essencial à adoração. Mero fenômeno físico. Quando você produz ar quente, o que é que acontece com o ar quente, meus queridos estudantes de física? Ele sobe. A fumaça é uma espécie, é uma forma de ar quente. É apenas o mesmo ar que a gente respira em diferente proporção de componentes. O ar quente sobe. Então, quando você imagina o altar do Antigo Testamento, o Novo Testamento não tem altares. Quando você imagina o altar do Antigo Testamento posto diante de Deus no tabernáculo ou no templo, você vê aquela grande chama, era um grande altar. Uma grande chama consumindo as ofertas e o fogo produzindo uma fumaça muito grande que subia. Existe uma ideia de ascensão, existe uma ideia de elevação. Evidentemente a fumaça se dissipa, sim. Evidentemente que antes de se dissipar, ela já representou algo que está subindo, algo que está sendo elevado. Lembre-se, em segundo lugar, que dentro do tabernáculo, você lê sobre isso nessa mesma parte do livro do Êxodo que nós estamos analisando um pequeno trecho esta manhã, havia os seus compartimentos. O tabernáculo era murado, havia apenas uma porta. Ao entrar por ela, a pessoa passava pelo altar do holocausto. Depois do altar do holocausto havia a pia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos, e então entrava na tenda propriamente dita, o tabernáculo em si. A primeira parte do tabernáculo, meus alunos da escola bíblica dominical, chamava-se céus. Obrigado, eu estou tão espantado quanto você. O nome da primeira divisão do tabernáculo, não é difícil, era o santo lugar. Agora pode falar, eu já soprei. O santo lugar. Qual era a segunda divisão do tabernáculo? O santíssimo lugar. Vamos lá, o santíssimo lugar. Dentro do santo lugar, você tinha alguns móveis. À sua esquerda você tinha um candelabro, 7 hastes. À sua direita você tinha a mesa dos pães da proposição. 12 pães ficavam sempre ali todos os dias. Havia, porém,
der certo. O véu que separava e que já não separa mais, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar e um móvel adiante do véu. Este móvel era o altar do incenso. Era neste lugar que diariamente o sumo sacerdote cumpria este ritual, este incenso sobre o qual nós acabamos de ler, que, repito, simbolizava a adoração como um todo. Eu disse que a primeira didática divina, tudo do tabernáculo é didático, a primeira didática é a ideia de elevação. Mas a segunda didática, uma vez que o Santíssimo Lugar era entendido como lugar onde Deus estava pessoalmente, era a ideia de aproximação. Nada chegava mais perto do Santíssimo Lugar, isto é, a presença pessoal de Deus. Nada chegava mais perto do que o altar do incenso. Vamos conjugar essas duas ideias para a gente aprender algo. Nós temos, por um lado, a ideia de ascensão ou de elevação. Nós temos, por outro lado, a ideia de aproximação. O incenso, concluindo, quer indicar o nosso movimento em direção a Deus. Isto é a nossa adoração, o nosso movimento em direção a Deus, para mais perto de Deus, aproximando-nos de Deus, elevando-nos a Deus. Repito, é um movimento em direção a Deus que nós fazemos pela fé e que nós fazemos pelos merecimentos de Jesus. O que é adorar, portanto? É você ir em direção a Deus, aproximando-se dEle, elevando-se até Ele pela fé e pelo nome de Jesus Cristo. Na prática, como é que você faz isso? Infelizmente, penso inclusive que nós precisamos reconhecer que é muito fácil, aliás, é mais fácil a gente não fazer isso do que fazer. É mais fácil na reunião dominical da igreja, inclusive pelos hábitos que a gente, em vez de arrancar, cultiva. Nós entramos na nossa atenção de um modo muito automático. Nós nos comportamos de uma maneira muito, para não usar outra palavra, automática, uma coisa muito no ponto morto, quando estamos prestando culto ao Senhor. Não estamos buscando a Deus, estamos presentes. Mandou cantar, eu canto. Mandou ler o versículo, eu leio. Sentou, eu assento. Levantar, eu levanto. Mas o nosso coração precisa buscar a Deus. Eu posso fazer aqui a minha pública confissão. Quando eu venho para dirigir o culto e trazer a mensagem, normalmente eu costumo ter umas 2 ou 3 coisas na cabeça ao mesmo tempo. Estou pensando como eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, conduzir tal momento do culto, não quero me esquecer de falar isso, tenho que dar tal aviso, a mensagem, eu vou passar por aqui, por ali, etc, etc. Para mim, estou fazendo aqui a minha pública confissão, ore por mim. É muito fácil eu me distrair nas várias coisas que eu preciso prestar atenção durante o culto. Você quer me dar um abraço? Com um abraço desse, irmãos, agora você se prepara que eu vou pregar mais 45 minutos. Dizia eu, é muito fácil eu me distrair enquanto estou aqui no culto, na parte dos cânticos. A gente costuma revezar a parte do culto que eu dirijo, o pastor Igor, o Adson, e ainda assim a minha cabeça fica 1000 por hora. Eu não sei como é a sua, mas a minha cabeça pode ficar muito envolvida com os detalhes do culto. Então eu preciso, em vários momentos você me verá fazendo isso, eu preciso parar, eu preciso fechar os olhos, e eu preciso me lembrar que eu estou aqui não para dirigir culto, eu estou aqui para adorar o Senhor primeiro de tudo. Eu estou aqui não para acompanhar os cânticos da congregação, e muito menos para me distrair deles. Eu estou aqui para cantar para o meu Deus. Pela fé existe algo que a gente faz. Quando a gente olha para o nosso próprio coração e a gente procura, com a graça de Deus, cantar para Deus, para sermos ouvidos por Deus. Pegamos estas palavras emprestadas para fazê-las nossas diante do Senhor e dizemos: Senhor, meu Deus, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, e como foste outrora. Quando você está ouvindo a mensagem, não pense que a primeira parte do culto é para Deus e a segunda é para você. A pregação é a adoração da mesma forma, e eu lhe mostrarei como. Inclusive uma referência, tem um livro de John Piper muito bom, chamado Adoração Expositiva. Esse livro
me ajudou a entender algumas coisas que eu ainda não tinha entendido, queria ter lido antes. Ele diz que o objetivo do pregador, quando eu estou pregando aqui, é fazer com que você, onde você está sentado, melhor do que isso, no seu coração, adore a Deus no seu coração, à medida que eu estou falando sobre quem Deus é, sobre a glória de Deus, sobre as grandes obras de Deus, sobre o grande amor de Deus, sobre a obra de Jesus Cristo na cruz, que isso faça com que aí onde você está, em seu coração, você adore a Deus, você o louve, você bendiga o nome do Senhor, que a pessoa que entrou culto e ainda não é convertido, seja impactado pela graça de Deus, pela sua necessidade de salvação e busque a Deus. Aquele que é um desviado, decida se arrepender do seu mundanismo, do seu secularismo para viver. O crente que está amornecido, se arrependa da sua mornidão. Entende, irmão? O objetivo da pregação não é para ti, não é o meu objetivo que a minha pregação seja empolgante ou interessante, ou não. Se eu fizer isso, eu estou errado aos olhos de Deus. O objetivo é declarar a grandeza de Deus de maneira que em seu coração você o adore, você o louve, você o exalte todo o tempo juntos, portanto. É adoração na forma de cânticos, na forma de orações, ainda mais na elevação do nosso pensamento e do nosso coração ao Senhor. Em segundo lugar, esse texto nos ensina sobre a produção do incenso. Eu falei em primeiro lugar sobre o simbolismo do incenso. Em segundo lugar, sobre a produção do incenso. E nós temos uma expressão que, se nós não a interpretássemos corretamente, nós corríamos o risco de tropeçar aqui. O versículo 34, o Senhor diz quais eram os componentes do incenso que ele queria. Agora dê atenção ao versículo 35. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista. Segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Quando nós estamos falando disso, é por isso que eu fiz um resumo um pouco mais longo esta manhã, para que você medite, retenha essas coisas. A aplicação deste princípio não é oferecer a Deus uma adoração bem produzida, técnica ou profissional, como se fosse. Por isso eu disse, se a gente ler isso aqui incauto, desavisado, a gente incorre num grave equívoco. A arte do perfumista era exercida, primeiro de tudo, por homens que Deus apontou para prepararem o tabernáculo e tudo nele. Nós conhecemos esse texto aí de Êxodo, capítulo 35. Deus disse que escolheu 2 homens. O nome de um era Bezalel. Aí, mamãe que está procurando o nome do seu filhinho. Bezalel, um nome lindo, ó. E o outro ainda mais bonito, Aholiabe. Se forem gêmeos, então, nós vamos apresentar Bezalel e Aholiabe ao Senhor. O texto diz que eles eram homens com conhecimento, habilidade, técnica, de certo que sim. Mas para construírem o tabernáculo de Deus, o texto diz, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento. Não era só o conhecimento técnico que eles tinham. Não era só o saber fazer. Somente saber fazer para Deus não serviria. Eu já relatei esta experiência que vivemos uma vez. Fomos eu e Ana Luísa assistir o Messias de Handel, num teatro em Belo Horizonte. O Messias de Handel. O Messias de Handel, cantado pelo Coral Lírico de Minas Gerais, letra original em inglês, mas eu conseguiria acompanhar alguma coisa, inclusive, não sei se você já ouviu o Messias de Handel, quer na língua original ou em nosso idioma, mas o Messias de Handel, outra coisa não é senão texto bíblico colocado em música. Não tem uma fala que seja de alguém, é puro texto bíblico. Ele pegou o texto do Antigo Testamento e colocou em uma partitura. É como ouvir a Bíblia sendo cantada. É verdade. Eles fizeram um negócio que quase estragou o Messias de Handel, porque o diretor devia ser um cara desses progressistas, ele decidiu colocar um balé, mas eu fiquei de olhos fechados, nada contra balé, pelo contrário, mas balé com o Messias de Handel não ficou legal, pelo menos não para o meu gosto estético. Fechei os olhos. O fato é que as palavras estavam lá, as notas estavam certinhas, havia lá uns 60 cantores naquele coral, e nenhum deles senão profissionais, líricos, perfeito domínio da voz, perfeita técnica, perfeito, irretocável do ponto de vista técnico. Mas ao final da apresentação,
Não foi o Messias completo dura 3 horas e 30, não. Ao final da apresentação, saímos de lá, eu e Ana Luísa, e dissemos, bonito foi, mas não foi para Deus. Não foi adoração. Repito, as palavras estavam lá, as notas estavam lá, estava tudo, inclusive do ponto de vista humano, perfeito, irretocável, mas faltava um coração. A arte do perfumista não era só um conhecimento técnico. Era, se eu interpreto o texto corretamente, ou pelo menos para trazer uma lição para nós, era um esforço para fazer o melhor incenso que eles pudessem. Guarde essa ideia. Completado o esforço deles pelo auxílio, pela ajuda do Espírito Santo. A adoração é quando nós o buscamos ao mesmo tempo em que o Espírito nos move em direção a Ele. No seu resumo, eu deixei uma lacuna grande, para escrever uma frase grande, teológica. Preste atenção, só vou falar uma vez. Não, vou falar duas. A salvação é monergística. Esse é um termo da escola bíblica dominical. Só há um agente na salvação, Deus. A frase é, a salvação é monergística, mas a adoração, assim como a santificação, diga-se de passagem, é sinergística. Vou dizer a frase de novo. A adoração é monergística. Quer dizer, a salvação é monergística, mas a adoração é sinergística. Vou dizer a terceira vez, depois eu explico o que eu estou querendo dizer. A salvação é monergística. A adoração é sinergística. Traduzindo, parando de falar teologuês para falar em português, na salvação só há um agente, Deus. Nós somos os salvos, o verbo está no passivo. Deus é o Salvador, nós somos os salvos. Na adoração, não há apenas uma força, há duas. Eu disponho meu coração a buscar o Senhor. O Espírito Santo aceita a minha disposição, completa as minhas fraquezas. Eu me disponho a buscar o Senhor, e o Espírito de Deus me move em direção ao Senhor. Eu disponho a honrar a Deus, mas eu não sei fazê-lo. Romanos 8:26, não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sei, mas Deus me ajuda. Quero adorá-lo, não sei adorá-lo, quero adorá-lo, o Espírito me ajuda. Disponho meu coração, boto o despertador em nome de Jesus para não chegar 9h30 no culto, amém? Oh, esse amém me entristeceu. Vou dar uma segunda chance para você, viu? Pense melhor. Boto o meu despertador para não chegar no culto 9h30, amém? Agora pratique, falar é fácil. Fujo de tolas distrações. Fujo de tolas distrações. Você não precisa usar o celular durante a pregação para nada, nem para o texto bíblico, até isso eu coloco no seu resumo. Você não precisa usar o celular durante a pregação. Não existe nada no Instagram que seja mais importante do que o que Deus quer falar, nem no Facebook ou no WhatsApp. Eu disponho o meu coração. Será que a gente dispõe mesmo, irmãos? Ou será que a gente faz as coisas de Deus de maneira muito casual, muito a toque de caixa, muito assim? Aliás, eu acho que diante da pregação do domingo passado, que o pastor Ismael pregou aqui, alguém me procurou no final do culto, me deu uma cotovelada e disse, essa pregação foi encomendada, hein? Foi nadinha. Deus está querendo falar contigo, escute. Qual é a sua parte? Dedicação, devoção, piedade, zelo, reverência, temor, alegria, gratidão. Qual é a parte do Espírito? Aperfeiçoar, dar entendimento, mover o coração. Em terceiro lugar, o uso do incenso, porque o texto diz puro. Em terceiro lugar, o uso do incenso.
o incenso que fareis, disto farás um incenso, versículo 35, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Temperado, puro e santo. No quesito pureza, uma vez que muitos estamos familiarizados com todo o contexto do Antigo Testamento, não há dúvida que há uma conotação ou uma implicação minimamente higiênica aí. Deus queria que não houvesse contaminação daqueles elementos com os quais se fazia o incenso. Eles deveriam estar livres de toda a impureza. Você lê o Levítico e você fala, isto é impuro, aquilo é impuro, etc, etc. Isto. Mais do que isto, porém, tratada a questão higiênica, o incenso era um símbolo. E a aplicação, partindo direto para isto, deste princípio, representa para nós duas coisas: integridade e sinceridade. Integridade e sinceridade. Integridade e sinceridade. Integridade porque, desde os tempos antigos, o texto de Isaías, que está aí na primeira parte do seu resumo, Deus disse que o incenso, conquanto cheiroso em si, é intrinsecamente de olor agradável, para o Senhor era desagradável, porque era oferecido por gente cuja adoração era toda ela hipócrita. Eu já disse isso para vocês. O incenso representava o todo, a adoração como um todo. Não é inimaginável pensar que nós poderíamos adorar a Deus sem pecados, ou então viria o espertalhão do inimigo para nos dizer, não, tu não podes adorar a Deus, porque tu tens pecado na tua vida. Infelizmente, irmão, sempre haverá. Nós precisamos reconhecer isso. Sempre haverá pecado em nossa vida. O que a gente precisa fazer é o seguinte: se há pecado, vamos reconhecer o pecado, confessar o pecado, pedir perdão pelo pecado e abandonar o pecado. O que faz a nossa adoração ser desagradável para Deus, infelizmente, não é termos pecado em nossa vida. Eu digo infelizmente porque sempre teremos até a ressurreição. Lá nós vamos adorar a Deus perfeitamente. O que faz a adoração ser desagradável é quando ela encontra parte de um coração endurecido. Quando parte de um coração endurecido. Você canta que Deus é perdoador, mas não busca o perdão. Você canta que Deus é santo, mas não se prostra diante da santidade dele. Um coração endurecido. O cidadão canta, venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício, mas não comparece os dízimos e nas ofertas. Como Deus deve achar o cântico dessa música? Ele deve falar, olha que coisa, está faltando algo aí. Integridade. Sinceridade. Eu fui pastor de um irmão, pessoa maravilhosa, queridíssimo do meu coração até hoje. E no final do culto, um dia aquele irmão me procurou com uma pergunta intrigante, que me botou para pensar. Ele disse, pastor, ele era uma pessoa muito sincera, falava mesmo, não tinha poucas palavras, nem meias palavras. Então ele dizia, pastor, hoje eu estou assim, não estou me sentindo bem, hoje eu estou triste, eu estou preocupado, estou ansioso, não sei o quê, e tal. E a igreja me bota para cantar uma música onde eu digo que eu estou alegre. Como é que eu vou cantar essa música dizendo que eu estou alegre? Eu vou mentir para Deus, pastor. Ele era um irmão, como eu falei, não tinha muito rodeio, não. Eu vou dizer para Deus que eu estou alegre se eu não estou alegre. Como eu disse, foi uma pergunta que me botou para pensar. E eu tive que tentar achar uma resposta. E achei. Não em mim. Achei uma resposta nos mais sábios. Talvez algum dia você entrou nessa casa de adoração e de fato os cânticos não combinavam com os sentimentos do seu coração. A pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte: com relação à alegria, por exemplo, há motivos para estar alegre, muito embora você talvez não se sinta alegre? Pense, há motivos para estar alegre? Existe uma salvação? Existe uma habitação do Espírito? Existe uma esperança da glória? Há motivos para estar alegre? Há. Esse é o ponto.
A questão não é a questão não é a gente cantar o que a gente está sentindo, a questão é a gente sentir o que a gente está cantando. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é cantar o que a gente está sentindo. O nosso coração é uma máquina meio desgovernada. Será que é só o meu que é assim ou o seu também? Não é a gente cantar o que está sentindo, é a gente sentir o que está cantando. Quando nós alinhamos o nosso coração e nós sabemos, espera aí, não, há motivos para cantar de gratidão, há motivos para cantar de alegria. É verdade, a minha cabeça talvez está muito envolvida com isso, com aquela situação, com aquela preocupação, mas espera aí, há motivos para que eu deixe essas coisas de lado, há motivos para que eu as considere menores, para que eu considere Deus. Veja bem, o cidadão pode estar passando pela maior dificuldade do mundo. Deus continua sendo, como cantávamos, o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Isso não mudou. Então Deus continua sendo, porque quando nós invertemos isso, agora veja o perigo. Quando nós invertemos isso, nós estamos dando mais valor ao que a gente sente, os nossos sentimentos tão flutuantes, tão momentâneos. Nós estamos dando mais valor, mais importância para isso do que para Deus. Algo está errado. Quando eu estou falando de adoração sincera, eu não estou falando de adoração sentimental. Eu quero dizer isso, nós precisamos libertar a nossa adoração, da algema do sentimentalismo. Porque você corre o risco de só querer adorar quando o seu coração desejar. Você acha que o seu coração é bom para fazer essa escolha? Você acha que você deveria deixar essa escolha ao critério do seu coração? Diga a verdade, você acha? Uma vez eu fui pregar num acampamento, não foi aqui, fique tranquilo. Uma vez eu fui pregar num acampamento de uma igreja e eu estava sentado em determinada posição que a gente via a congregação. Tinha uma mocinha lá que durante os cânticos a moça se derretia por completo. Eu nunca vi alguém cantar como eu vi aquela moça cantar. Você via o envolvimento dela, você via as lágrimas brotando, as mãos levantando, você via todo o envolvimento da moça com a música. Quando eu subi ao púlpito, o movimento era outro. Ela fazia isso aqui. Ela nunca me deu 2 minutos de chance. Nunca. Talvez era uma pessoa que, como muitos, não sabe adorar a Deus. Pode ser. Ou talvez era alguém que estava mais envolvido com seus sentimentos. Alguém que estava mais em comunhão com os seus sentimentos do que com Deus. A música produz emoções. O coração mais incrédulo do mundo consegue ser envolvido com emoções por uma música. Mas a pregação, não. Não que a pregação, não, que isso? Longe de mim imaginar uma coisa dessa, o pregador, jamais. Deus. Quem Deus é. E o que Deus faz, e o que Deus promete. Não é a pregação que é empolgante, o pregador que é empolgante, eu não tenho essas pretensões. É Deus, é quem Deus é. Esse é o ponto da sinceridade. E Jesus disse em João 4, 23... A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não é a adoração que Deus está procurando, alguém já observou nesse texto, não é a adoração que Deus está procurando, é adoradores. Deus não está procurando canções para Ele, Deus está procurando gente para ter comunhão com Ele por meio das canções. Deus não está procurando que canções apenas sejam elevadas. Deus podia muito bem criar lá um MP3, um Spotify para cantar para Ele. Deus quer comunhão com as pessoas que estão cantando. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. É isso que faz a nossa adoração ser pura. Número 4, o valor do incenso. Quando a Bíblia o declara como sendo
duplamente santo. O valor do incenso, duplamente santo. Versículo 36, no finalzinho diz: coisa santíssima vos será. E o versículo 37 diz: porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Final do versículo 36 diz: coisa santíssima será para vós. E o final do 37 diz: santo será para o Senhor. Eu coloquei aí um auxílio no seu resumo, mesmo que você não esteja usando, dê atenção para ele agora, você vai querer depois colocar isso dentro da sua Bíblia para você nunca mais perder. Eu estou colocando os 4 usos da palavra santo na Bíblia. A palavra santo pode se referir, em primeiro lugar, a Deus. E quando ela se refere a Deus, ela é usada para significar a majestade de Deus, a glória de Deus, a incorruptibilidade de Deus e a soberania de Deus. A palavra santo é usada para descrever a própria pessoa de quem o nosso Deus é. Ele é o Deus criador, o eterno, o majestoso, o glorioso, o incorruptível. O mal não pode corrompê-lo, não pode macular ou manchar a glória de Deus. A palavra santo é usada em relação a objetos no Antigo Testamento. Objetos no Antigo Testamento. Você lê lá sobre isso, sobre os pratos santos, os garfos santos, os copos santos, as bacias santas. O que será que isso quer dizer? Será que era um objeto que a gente... Aquelas bacias e copos e garfos e pratos e outros objetos da adoração do Antigo Testamento, com grande ênfase, marca texto amarelo aí, eram coisas, itens, que tinham sido separados. Aquele garfo não ia ser usado para comer, aquele prato não ia ser usado para comer, aquela bacia não ia ser usada para lavar os pés. Eram objetos que tinham sido reservados, postos à parte, separados de qualquer outro uso. A palavra santo é usada em relação a pessoas no Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, em relação a Deus. Em segundo lugar, em relação a objetos no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, em relação a pessoas no Antigo Testamento. Não quer dizer, presta atenção, não quer dizer a mesma coisa que a palavra santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, uma pessoa santa era uma pessoa que tinha sido separada. Saul não era nem crente, mas era santo. Foi ungido, por sinal. Era santo sem ser crente. Por quê? Porque ele foi separado para um ofício. Quem eram santos? Os sacerdotes eram santos, os profetas eram santos, pessoas que foram removidas, separadas de uma vida comum. Está lá escrito que toda a tribo de Levi, todos eles eram santos. Eram separados de uma vida comum para trabalharem para Deus. Em quarto lugar, a palavra santo é usada no Novo Testamento. Você sabe em qual testamento você está, não sabe? A palavra santo é usada no Novo Testamento, agora sim, para designar não pessoas que já morreram e estão no paraíso, nem tampouco pessoas que eram crentes, super crentes, melhores do que outros crentes. A palavra santo é usada no Novo Testamento para descrever, designar pessoas que já foram purificadas no sangue de Jesus, lavados no sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Quem são os santos do Novo Testamento? Salvos, que são purificados no sangue de Jesus e postos ao serviço de Deus, que somos, melhor dizendo, somos o novo sacerdócio de Deus. O incenso é santo para o povo, isto é, reservado, entendido como importante e especial. Pergunta difícil. Você entende que o culto é importante? Não estou perguntando se ele é importante para você. Você não é a primeira pessoa na mente quando nós estamos falando de culto. Ah, não, o culto é importante para mim porque eu venho cá, como diz o pessoal, para recarregar as minhas baterias espirituais para a semana. Está errado. O culto tem benefício para nós. É claro que tem. Mas em primeiro lugar, o culto é para Deus.
Nós estamos aqui para honrar e para servir e para adorar a Deus. Primeiro de tudo, e um bom primeiro, a maior parte, a primeira coisa em mente. Então você poderia ser tentado pelo espertalhão do inimigo a pensar assim: se eu chegar atrasado, o prejuízo é meu. Se eu fui numa festa no sábado e tal, e acordei assim no domingo meio cansado, o prejuízo é meu, eu é que estou perdendo a pregação, eu é que estou perdendo a EBD, está errado. Você está tirando de Deus a adoração que Ele merece receber de você. Você está dizendo: Deus, eu não vou te adorar hoje porque eu quero dormir. Você está tirando algo de Deus que pertence a Ele. Porque a primeira pessoa para quem o culto é prestado não é o usuário do culto. A primeira pessoa é Deus. Isto é entender que o culto é santo para nós. E o culto é santo para Deus, o incenso é santo para Deus. Exclusivo, separado, reservado, dedicado. A aplicação para nós seria: eu me dedico a adorar a Deus, me empenho nisso, reservo o tempo, preparo o coração. Inclui algumas coisas que a gente tem que fazer desde o sábado. Dou importância a esse ato. É importante, santo para mim. Apesar das minhas incapacidades, Deus aceita aquilo que está muito aquém do que Ele merece. Deus graciosamente aceita o meu melhor, mesmo não sendo o melhor que Ele merece. E assim torna-se santo para o Senhor. Em quinto lugar, o mau uso do incenso. Eu só farei rápida menção disso para concluir e partirmos para o que ainda temos hoje, nesta manhã e no culto ainda. O versículo 38 diz: o homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Como eu falei, a gente não pode fazer aplicações diretas entre as coisas da velha aliança conosco que somos da nova aliança. Mas o que nós podemos entender com clareza é o seguinte: o culto, a adoração, não pode ser voltada para nós. Se nós voltarmos a adoração para nós, nós estamos fazendo algo que desagrada o coração de Deus. Alguém dirá: não, eu não vou. Já que isso já foi a terceira guerra mundial em alguns lugares, eu não canto esse tipo de música. Essas músicas que eu não gosto. Você está virando para você. Você não está virando a adoração, voltando, dirigindo para o Senhor. Você está dirigindo para o seu agrado. Será que a adoração deveria ser reduzida a uma disputa por gosto pessoal? Eu acho que quem entra nessa discussão realmente não tem a menor ideia do assunto, não tem a menor ideia do que estamos falando. A palavra de Deus diz: portanto, ofereçamos sempre a Ele, sempre por Ele, por Jesus, a Deus o Pai, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse lindo texto de 1 aos Coríntios 14, 15, leva à minha conclusão. Que farei, pois? Pergunta o apóstolo. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Deixa eu contar uma historinha para terminar e depois fazer essas perguntas. Voltava um casal da igreja. Não foi aqui, eu tenho certeza que não. Voltava um casal da igreja, marido e esposa dentro do carro. Enquanto estavam voltando, a esposa perguntou para o marido: você reparou o penteado daquela irmã? Ele disse: não observei, não. Ela falou: mas em segundo lugar, você reparou a hora que aquela irmã que estava cantando destoou, desafinou na música? E o marido disse que não, também não.
Em terceiro lugar, falou, mas você reparou o pessoal, eu falei que não foi aqui, hein? O pessoal chegando atrasado e saindo para tomar água o tempo todo durante a pregação, que coisa incômoda, coitado do pastor. O marido disse assim, não observei nada disso, não. Então a esposa irritada disse, homem, não presta atenção em nada, né? O que você estava pensando enquanto estava no culto, hein? O que você estava olhando? Irmãos queridos, que uso nós temos feito do privilégio de adorar a Deus? Quão real tem sido a nossa prática da adoração? O quanto da nossa mente tem contemplado a Deus ao adorar? O quanto o nosso coração tem sido movido à comunhão com Deus na adoração? O quanto a nossa vida, preste atenção, tem sido mudada pelo santo exercício da adoração. Agora veja essa frase, e aqui eu termino. Adorar é despertar a consciência à santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade do Senhor. Purificar a imaginação pela beleza do Criador. Abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Seja esta a adoração que Deus de nós recebe. Em nome de Jesus, amém.